Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é O Brutalista, filme indicado a 10 estatuetas no Oscar 2025. Mas antes que a gente comece o papo e antes que eu apresente os meus convidados especialíssimos para a gente falar sobre esse que é um dos destaques dessa temporada de premiações, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Pode parecer uma bobagem, mas para a gente ajuda demais, vai fazer com que nós cheguemos para mais pessoas. E também se certifique de que você segue a gente lá no YouTube. Segue e vê se você lá acionou o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa nova chegando no YouTube do Papo de Cinema. Eu preciso agora fazer as apresentações dos meus queridos Bárbara Demerov e Diego Olivares, do Um Livro, Um Disco, Um Filme, que estão aqui comigo para a gente falar sobre o Brutalista. Meus queridos, primeiramente, bom Olá, dia e sejam bom dia. bem-vindos. Bom dia! Obrigada pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui, ainda mais falando de um filme que, olha, É é um um, dos melhores da temporada. Já estou dando spoiler aqui. é um filme que a gente pode dizer que está se preparando para esse papo desde que a gente assistiu pela primeira vez lá em outubro na mostra. A gente não parou de falar desse filme, então que bom que a gente vai continuar a conversa aqui. Agora, a sacanagem do o bom dia é porque a gente tem que revelar um pouco dos bastidores. Nós estamos gravando esse podcast às 7h30 da manhã. Por isso que estamos aqui. Vocês que estão nos vendo no Spotify ou no YouTube, vocês perdoem a nossa cara meio amassada, porque de fato estamos aqui. Isso aqui é o sacrifício pelo cinema, Brasil. Valorize, Não, a minha cara, gente, já sei que tá totalmente amassada, mas é isso, né? Vida real, tudo pelo cinema, não papo de é? cinema. E aí o pessoal já começou a pensar assim, será que eles saíram direto de uma sessão de Brutalista de 3 horas e 36 minutos? Eles por isso estão acabados? Não é, gente. Então a gente já explica que estamos gravando cedíssimo. E Agora, numa onda de calor ainda, né? Nossa, Que é lá nem isso, é foi isso. meio-dia. É isso, 7h30 no Rio de Janeiro, quase 30 graus, em São Paulo indo para 25, né? Então, a gente está falando de um filme, e até uma das coisas que fez, além de a gente gostar muito do trabalho de vocês, que fez com que a gente convidasse vocês para participar do Brutalista, é justamente o entusiasmo de vocês pelo filme. Né? Porque a gente viu alguns colegas, a gente viu no Letterboxd, mesmo lá depois a gente vai ver lá na grade crítica do Papo de Cinema, é um filme que causou um dissenso muito grande, né? Muita gente gostando do filme, mas eu diria que entre os nossos colegas eu acho que muito mais gente não gostando do filme. Né? E aí a é. gente vai começar esse papo aos poucos, né? Lembrando que os nossos ouvintes, no segundo bloco a gente vai deixar para um espaço com mais spoilers, que a gente vai avançar mais na história, mas é um filme que vem dividindo opiniões, né? Vem dividindo opiniões aqui no Brasil, né? Eu não li muitas críticas internacionais, mas aqui no Brasil a gente viu de imediato a reação pós-sessão da mostra, né? Que a gente estava na primeira sessão do filme, Uhum. lotadíssima no Sesc, inclusive melhor sala para a gente ver o filme, porque é uma sala com uma projeção muito boa, é um som maravilhoso, e o filme ele tem tudo isso, né? Ele tem a técnica do filme é impecável. Então a gente saiu assim meio que, meu Deus, caramba, vamos processar ainda. Só que já tinha gente falando que odiou, entendeu? E a gente não é assim, de já sair dando veredito, sabe? Então a gente ficou um pouco chocado com essa reação negativa. Óbvio que é normal não gostar de um filme, mas eu acho que para esse filme a reação foi um pouco exacerbada, assim, a reação negativa. Pelo menos a imediata. Eu não li os textos das pessoas que não gostaram ainda, mas pelo que eu vejo no Letterboxd, como o Marcelo falou, muita gente não gostou. Mas ao mesmo tempo, né, Marcelo, o filme ganhou o prêmio da crítica em Veneza. O Adrian Brody está ganhando praticamente todos os prêmios, né? E é um filme que está sendo aclamado lá fora. Tem uma coisa do filme, ele é muito ambicioso, né? Ele é claramente ambicioso. O cara quis fazer um épico, então isso tem muita gente que torce o nariz para isso, porque ele é um filme que ele não é sutil, ele não tem essa intenção, né? A próprio nome, né? O Brutalista, você não pode esperar muita sutileza dali. Então, eu acho que ele é um filme ambicioso e às vezes as pessoas tem a tendência de torcer o nariz, assim. É um filme que já nasceu com essa pretensão de ser grande, assim, né? É. E aí, quando vai um pouco contra o que a pessoa está esperando, né? A expectativa é sempre inimiga dos nossos filmes, né? Por isso que eu tento ir sempre muito limpa, sabe? Sem expectativa nenhuma. Tanto é que eu nem sabia que o filme não é baseado numa história real. Eu achava que era É. um cara real.
Tem Então, muita assim, isso gente que é acha muito. que é baseado É. num cara real, né? Na verdade, gente, o É. Laszlo Toth não existe. Ele é vagamente inspirado em dois arquitetos brutalistas, mas que não, esse personagem é um personagem totalmente ficcional, né? Então, e aí eu achava isso já é uma ambição por si só, né? Você criar uma história, mas eu acho isso incrível, você criar um personagem a partir de um contexto arquitetônico e um contexto social e Sim. político da época, né? Que no caso é a Segunda Guerra Mundial. O filme se passa é a partir de 1947 e segue aí o Laszlo até nos 80, enfim, né? Não vou dar muito spoiler aqui, mas é isso, ele se passa depois da Segunda Guerra Mundial. Então é todo um contexto pós-guerra de devastação, né, de uma família, no caso, né, é muito, muito potente, assim, eu mergulhei muito nesse filme, tanto é que até fui rever na cabine de imprensa, meus amigos não acreditaram, assim, você foi mesmo? Eu falei, fui, gente. Mas vocês falaram uma coisa que eu acho interessante a gente estender um pouquinho, que é o fato da expectativa e da ousadia, né? Porque é isso, o filme já chegou na mostra com essa aura, né? De olha, esse aqui é um grande filme, então vocês estão diante de um evento gigantesco, não só em duração, mas assim em ousadia É, e em pretensão. Então eu acho, e aí eu também tenho sempre essa tendência de porque às vezes a gente sai das cabines de imprensa, e para quem está nos vendo e nos ouvindo, as cabines de imprensa são ocasiões, são exibições feitas para a imprensa ver os filmes antes, para que a gente possa produzir material em tempo hábil antes que os filmes cheguem aos sim, cinemas. E aí alguns colegas nossos vão muito ávidos. E aí o que achou? Eu digo, cara, deixa eu dar uma respirada, deixa eu dar uma processada, exato. né? Ainda mais num filme desse que tem tantas coisas. E eu fico pensando assim, cara, a gente está num tempo em que o cinema é tão medíocre e que a gente critica tanto essa mediocridade, e aí quando vem um filme ousado, a gente critica ele por ser ousado. E aí é quase como se a gente estivesse dizendo assim, como o Brad Corbett ousa fazer um filme em VistaVision de quase 4 horas de duração. E aí eu acho que se cai muito, e aqui não estou fazendo crítica aos nossos colegas, mas estou, a gente entra na questão do me convença. Me convença que você tem estatura suficiente para fazer um filme desse tamanho. Me É. convença que você tem a capacidade de fazer isso. E a gente vai se deparar com um filme que, claro que tem essa grandiosidade toda, mas vale lembrar que nós estamos falando de um filme que tem um protagonista que é um homem que foge da Segunda Guerra Mundial e que vai para os Estados Unidos, no momento que a gente está vivendo nos Estados Unidos, de um discurso anti-imigratório brutal. Então, assim, é um Exato. filme que se comunica, inclusive, com os tempos que a gente vive, porque uma das primeiras cenas que o Laszlo, né, vê, isso não é nenhum spoiler, porque está nos trailers, que ele vê quando ele chega nos Estados Unidos, é justamente essa estátua da liberdade de cabeça para baixo e oblíqua, né? Então, assim, eu acho que é um filme que, uma vez passado. Ele tem esse desafio, né? Uma vez passada essa coisa das pessoas. Ele tem quase 4 horas de duração, e ainda mais quando tem essa galera que fica assim, mas como é que ousa um cineasta tão jovem, inclusive? Nossa, se fosse um cineasta mais É. velho, pelo menos. Eu acho que é um filme que tem muitas recompensas pra gente, especialmente o começo do filme, eu acho assim, eu digo, gente, eu não consigo tirar o olho da tela. Não, É. é fantástico. Eu não poupo elogios e adjetivos a esse filme, Marcelo. Eu acho impecável. Tanto é, essa cena da Estátua da Liberdade tá no próprio trailer, né? É o pôster do É o filme também. pôster. É, Tá no próprio pôster. Eu ia falar do pôster. Desculpa, cabeça de grávida, gente. Eu vou trocar a palavra aqui. Meu cérebro tá meio doido. Mas. E aí, assim, é tudo uma visão contrária ao que ele mesmo espera, né? Tanto é que eu acho que ele esperava ver a estátua bonitinha lá, mas não, ele vê toda torta, toda no ângulo diferente. E aí já é um prenúncio, né, do que ele vai passar ali, de que tipo, ele não, ele vai ter uma expectativa, mas será que ele é bem-vindo ali? Será que as pessoas vão querer que ele fique? Então, é toda uma jornada de um personagem genial, né? Ele é arquiteto, aí depois a gente vai descobrindo o passado dele, isso eu acho muito bom também do roteiro, que o roteiro é assinado pelo Brady Corbett e a Mona Fassvold, que é a companheira dele, né? uhum. Então, é um roteiro co-dirigido por uma mulher, inclusive. Então, é muito interessante como o roteiro ele vai construindo essas camadas e não vai explicando, deixando muito claro. Ele vai colocando nos diálogos ali, bem tranquilamente. E o Adrian Brody, né, para variar, depois de O Pianista, será que vem outro Oscar aí? Eu tô torcendo por ele um pouco. E acho que tem uma coisa também que, falando nessa coisa da ousadia, né, do filme, ele é um filme ousado no seu,
na escala que ele quer chegar, assim, né? Mas se você pegar a história, ela é bem básica, né? A gente já viu muitos filmes sobre imigrantes, sobre essa desilusão com o sonho americano, né? Então, eu acho que talvez isso também tenha dado um nó um pouco na cabeça das pessoas, né? Porque é um filme que quer ser, é ousado na sua forma, né? Mas no conteúdo ele é bem tradicional. Isso não é um demérito na minha Não. visão, né? Eu acho que as histórias clássicas, elas são clássicas por algum motivo, né? Porque tem esses grandes temas que eles querem tratar, e ele faz isso à perfeição, assim, né? É, Ele sabe muito bem o que ele quer, onde ele quer chegar, né? Essa coisa do sonho americano, essa coisa do imigrante que chega e é de alguma forma ele é por alguns momentos alçado a uma coisa tipo, nossa, nós queremos você aqui, nós queremos te valorizar, e depois isso não, também não queremos é, mais é você. é uma pegadinha, assim, né? É. Porque Ou ele será que é nunca uma vai. pegadinha? É, o fato Será que é ele é bem-vindo desde o exatamente. início? O fato é que ele É, nunca vai essa que é a ser questão, né? bem-vindo. É, nunca vai ser. Ele vai. Tem aquela assim, ó, você é bem-vindo aqui, mas aí no primeiro momento onde as coisas começam a ir por outro caminho, assim, as coisas não vão exatamente do jeito que era esperado, a primeira pessoa a ser apontada é É. o migrante, E o a imigrante, primeira né? pessoa a mudar, a migrar dentro dos Estados Unidos é ele. Tanto é que ele vai mudando de pouco a pouco. E a outra coisa que é muito ambiciosa, né, do diretor é ele colocar a divisão do filme. Igual, né, filmes como O Vento Levou. Quando que a gente vê um filme assim? Eu achei isso sensacional, gente. Porque, e não é gratuito, né? Eu acho que o Marcelo vai concordar. Não é gratuito, é uma divisão que, primeiro, a primeira parte é muito diferente da segunda parte. A segunda parte ela é muito mais dramática e densa e pesada. Quase que literalmente você sente o peso daquela história. E a divisão, a escolha, né? Ele faz uma escolha estética muito bonita mesmo. Tem até um timer de 15 minutos. Você fala, nossa, você vê aquela imagem que ele coloca na pausa, né? Não vamos dar aqui detalhes, mas é muito bonito como é a divisão mesmo da vida dele. É muito interessante. Vocês veem como a gente está se puxando, como se diz no Rio Grande do Sul, para não dar spoiler. No segundo bloco vai ter a rodo, então vocês fiquem aí, vocês não perdem por esperar. Agora, antes da gente fazer intervalo, eu acho legal a gente falar sobre essa questão da duração, né? Porque muita gente tá dizendo assim, de antemão, nossa, mas o filme de 3 horas e 36 minutos e tudo mais. E aí é claro que são coisas diferentes, gente. A gente está falando de um filme sobre um cara que foge da Segunda Guerra Mundial e vai sofrer o pão que o diabo amassou, enquanto tenta exercer a sua obsessão, porque a gente está falando também de um personagem que exerce a sua obsessão e essa obsessão está impressa no trabalho dele. E é claro que um filme desse é um filme denso. É claro que não é a mesma coisa a gente ler Dostoiévski durante 3 horas e andar de montanha-russa durante 3 horas. Mas eu faço questão de dizer o seguinte: de antemão, sem ver o filme, tem algumas pessoas que estão dizendo assim, nossa, 3 horas e 36. Deveria ser, generalizando, deveria ser criminoso um filme com mais de 3 horas. Não falaram isso com Vingadores Ultimato, que tem 3 horas e 1 minuto. De novo, Montanha-Russa, Dostoiévski, são coisas diferentes, e eu entendo que sejam coisas diferentes nesse sentido, mas de antemão as pessoas, é um crime um filme ter mais de 3 horas. Gente, o Brutalista tem 10 minutos a mais do que Assassinos da Lua das Flores do Scorsese. 10 Que minutos a também mais. falaram que era longo, né? Também ficaram falando, metendo pau. Aliás, é isso. Tudo que não é de super-herói, tudo que não é a montanha-russa, sempre é taxado. É muito longo, é muito isso, é muito aquilo. A É, minha questão é que esses rótulos sempre recaem nesse cinema que é um cinema mais ousado, que é um cinema que vai é, mais longe, né? E quando tu falou, Bárbara, dessa questão do. Eu acho luxuoso esse negócio do intervalo. Eu acho luxo, eu eu me também. sinto lá nos anos 40, dizendo assim, deixa eu dar uma lustrada na minha cartola e ver se o meu fraco está alinhado. Eu acho luxuoso, acho muito legal. E é isso que tu falou. Para quem está nos vendo e nos ouvindo, que ainda não assistiu ao Brutalista, esse recorte que acontece mais ou menos com 1 hora e 40 de filme, ele não é gratuito. Existe um antes e um depois. Porque, avançando um pouco aqui, para depois a gente complementar no segundo bloco, esse arquiteto, o Laszlo, ele está nos Estados Unidos e ele está à espera de poder receber a sua esposa.
e a sua sobrinha, que ainda estão na Europa, né? Então, existe essa expectativa. Será que ele vai conseguir? Será que ela vai conseguir ir? Será que ela vai conseguir chegar aos Estados Unidos? Enquanto isso, esse cara tá, né? A gente vai deixar para o segundo bloco. Né? Mas tá trabalhando, tá tentando assim. E eu acho interessante, até pegando uma coisa que Diego e que Bárbara falaram, que é isso, esse mito de que ele é bem-vindo, de que tá tudo certo, vem aqui, gente, olha, dorme aqui com a gente, aqui em casa, faz... Ele, se a gente vê nas entrelinhas, desde o começo ele é um mito, porque assim, ele é levado a ser muito grato por migalhas, né? Mas daí tu pensa assim, tá, tudo bem, o cara tá fugindo de uma guerra, dormir lá num cantinho tá tudo certo. Mas assim, existem essas rachaduras que vão mostrando que esse cara que é estrangeiro e judeu, é muito claro que a gente veja isso, não é bem-vindo naquela nação. Ou seja, eu acho que o que o roteiro também faz é denunciar que os Estados Unidos, como uma terra muito, muito positiva para os judeus depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos adoram essa ideia de que foram eles que venceram a Segunda Guerra Mundial, e não foram eles. Ela não se sustenta desde o começo, né? Porque a gente vai ter uma questão ali, inclusive, de uma cristã justamente meio que repelindo, a gente não te quer aqui, e de um ex-judeu, né? Então, assim, eu acho que desde o começo esse cara não é bem-vindo, por mais que a gente tenha uma série de indícios. É isso, né? Os Estados Unidos é a terra da hipocrisia, mais ou menos o que a primeira parte do Brutalista diz pra gente, né? Exatamente, das imagens, de como elas podem enganar a gente, né? De fora é perfeito, e quando você vai entrando, você vai chegando mais perto, vai ficando bem craquelado, com várias rachaduras, como você falou, né? E tem também uma outra coisa, só sobre a duração, eu concordo muito com o que você fala, e eu bato nessa tecla desde o Irlandês, que eu acho que foi esse momento que a galera começou a pintar e bordar, falando, eu acho que as pessoas falam de pretensão do Brady Corbett, mas as pessoas também são muito pretensiosas ao dar regras, né? Por exemplo, vamos dividir aqui o Irlandês. Gente, se o diretor não quis dividir em uma minissérie, se o diretor não quis... Se ele quis colocar como linguagem cinematográfica, é porque não é que a gente deve ver, você pode dividir na sua casa, mas, sabe, não fica cagando regra, né? Eu vou ser bem sincera aqui. Porque é muito injusto com a arte. Eu acho que isso limita a arte, limita o filme e tá limitando o Brutalista. Porque tem gente que deve estar pensando, eu não vou ver porque é muito longo. Beleza, vem em casa, mas assista. Divide, faz o que você quiser, mas não fica querendo caracterizar uma obra como algo que ela não é. Eu acho isso muito injusto. Eu sou muito cinéfila nessas horas, as pessoas acham que eu sou chata, e eu sou chata mesmo, porque eu acho que a gente tem que valorizar a arte como ela é, entendeu? Você não vai numa peça de teatro e vai pedir, posso gravar para ver em casa depois? Gente, não é assim, entendeu? Não é assim. E acho que no caso do Brutalista, essa duração e o intervalo no meio são claramente artifícios da narrativa, assim, também, né? Eu acho que ele foi claramente pensado como um projeto arquitetônico também, né? Então, essa divisão que ele tem no meio, ela é proposital, né? E até tá rolando algumas fake news. Outro dia eu vi, tipo, no metrô, tipo, sessão do Brutalista no Brasil terá intervalo de 15 minutos. Vai ter, né? Mas não é só no Brasil, né? Sim. É uma coisa, parece que foram aqui os cinemas brasileiros que decidiram, mas não, isso faz parte, é bom ressaltar que é uma decisão do diretor, né? Tanto que tá lá marcado na tela, tem uma contagem regressiva que faz parte da linguagem do filme também, essa pausa. Exatamente. Sim. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para continuar falando de O Brutalista. Aí sim, com spoilers, a gente vai entrar um pouco mais na história. A gente vai falar, inclusive, que o elenco não era para ser esse elenco, né? Porque o filme foi anunciado lá em 2020 com outro elenco completamente diferente e a Covid-19 mudou todos os planos e a gente, né, seria outro Brutalista. Mas daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre este filme indicado a 10 Oscars. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis
perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta para continuar falando sobre O Brutalista. Lembrando que nessa segunda parte nós teremos spoilers. Então, se você ainda não viu O Brutalista, dá um pause aqui, vai ver O Brutalista, volta e continua ouvindo e Volta vendo. daqui a 3 horas e 36 minutos. Exatamente. Né, não dá para voltar no intervalo, gente. O intervalo só tem É. 15. Apesar que dá, né? Encaixa bem, assim. Se a pessoa vê a primeira parte, ela botar o fone e ouvir a primeira parte do podcast, ela ouve durante os 15 minutos de intervalo. Olha ali, ó. Ei, visionário aí, ó. O programa foi pensado para isso. Mentira, não foi, mas se encaixa, olha só. As conjunções. A gente vai falar um pouquinho mais da história. Agora, essa trama que a gente está falando muito, a Bárbara já falou lá na primeira parte, né, sobre o Adrien Brody, que está maravilhoso, e deve ganhar um Oscar, né? Deve ganhar seu segundo Oscar por um homem afligido pela Segunda Guerra Mundial, né? Um outro judeu dentro de uma mesma perspectiva, É. mas com um papel completamente diferente. Só que esse filme foi anunciado em 2020, ele é um projeto, né, antigo, se a gente pensar, estamos já em 2025, é um projeto antigo, mas que, Sim. assim, o trio protagonista seria completamente outro, né? O protagonista era o Joe Edgerton, não seria o Adrien Brody, era o, né? Seria outra. Eu digo assim, gente, eu não consigo ver outra pessoa Seria nesse. outro filme, né? É outro filme, assim. A Marion Cotillard seria a intérprete da esposa dele, não seria a Felicity Jones, né? E o Guy Aí eu já Pearce. consigo ver Eu acho Aí eu já até acho. Eu confesso pra vocês que eu até acho mais interessante, porque eu não sou muito fã é, da Felicity Jones, não. A gente vai falar daqui a eu pouco, inclusive, quando ela entra no concordo. filme. E o Guy É. Pearce seria o Mark Rylance, né? Que também é outra pegada. Também dá pra Nossa, ver isso. outra pegada. O Só Guy que Pearce é uma o, das melhores coisas do filme pra mim. Só que o Guy Pearce tem uma agressividade, né, ali meio que não, muito mal disfarçada, que eu acho interessante. Porque até para vocês aí que quem tá se aventurando nessa segunda parte, que não viu o filme, que não se importa com spoiler, porque tem uma galera que não se importa com spoiler mesmo, o Laszlo, que é esse protagonista, ele vai morar com um primo, né, que tem uma loja de imóveis, e esse primo mora e diz assim, olha, a gente foi contratado para fazer a reforma de uma biblioteca, que é um garoto lá que diz que o pai dele foi viajar e ele quer fazer uma surpresa pro pai, que é reformar. E a biblioteca que ele faz é um troço que eu queria na minha casa para ontem. Puta que Não tem pariu. quase nada ali, mas é tão genial, né? Minimalista. Eu só pensava, cabe DVD ali? Se cabe livro, cabe É. DVD. Cabe DVD e Blu-ray, com certeza cabe. Mas o que acontece é que quando esse cara chega, quando o dono da casa chega, ele odeia aquele lugar. Ele acha aquilo uma merda, né? E ele briga e tudo mais, mas lá na frente ele vai dizer: Nossa, me acostumei, é lindo o lugar, não sei o que, eu queria te convidar para fazer. Como se fosse um centro cultural, um memorial perto da casa dele e tudo mais, e esses caras criam uma relação. E aí, a gente estava falando um pouquinho no começo, sendo mais polido para não dar spoiler, assim como tem essa falsa receptividade do primo, né, que supostamente é muito caloroso. Aliás, eu acho muito interessante que no começo do filme, o personagem, o protagonista, quando ele tem contato físico com as pessoas que dão algum tipo de alento para ele, é muito caloroso, é um É. abraço muito desesperado. Então, assim, é muito interessante como isso está impresso no corpo dessas pessoas. Mas assim como esse primo vai ter uma série de armadilhas, assim, ele é bem-vindo, mas até a página 2 a gente vai notando que também essa relação que se estabelece entre ele e o personagem do Guy Pearce é uma relação de poder, em que sempre está no horizonte o fato de que o Guy Pearce é um homem rico, anglo-saxão, norte-americano, e ele é um estrangeiro que está ali sendo subjugado. Por mais que um seja que ele seja meio que um vampiro. Eu acho que o Guy Pearce é meio que um vampiro, né? Porque ele diz: Nossa, eu sempre gosto de conversar com pessoas geniais como você e tudo mais. Mas no fim das contas, quando precisar prevalecer o poder é do dinheiro. O poder que manda é o do dinheiro, né? Claro, Total. total. Não, é muito bom. Eu acho o personagem do Guy Pearce muito. Ele tá muito bem no filme, né? Primeiro, eu queria. Ele foi indicado ao Oscar, e realmente não tem muita chance. Eu acho que não tem tantas chances, né? Mas porque o Kieran Culkin tá aí ganhando tudo. Mas, ao meu ver, ele é o que mais merece, assim, nessa temporada. Eu acho que ele tá excelente, porque ele
varia muito dessa coisa da hospitalidade e a violência, por vezes até muito explícita, né? Como a gente vai falar em spoiler, daqui a pouco a gente entra nisso. Que tem uma cena muito chocante, assim, para mim, mas que não é tão chocante quando você para e percebe desde o início como que é a relação deles, né? Porque Perfeito. desde o início lá, quando ele vai procurando o Laszlo naquela indústria, né, que ele tá trabalhando com carvão, ele dá lá o cheque em troca, e aí o Lázaro, ele, beleza, ele pega o dinheiro, mas ele pede as fotos, né, da obra dele, assim. O Lázaro, ele tá totalmente sensível, porque um cara americano conhece a arquitetura dele que ele fazia lá na Europa pré-guerra, né, pré-Hitler. Então, ele tá completamente machucado, o Lázaro, ainda, né, depois de ter sido dispensado pelo primo e a esposa dele, que a esposa fala que ele foi para cima dela, né, querer ficar com ela lá, sendo que não, né, não foi isso. Então, é isso, é tudo um monte de desculpinha que ele ouve para porque ele não é bem-vindo, a verdade é essa, ele não é bem-vindo, né? E aí, quando o personagem do Guy Pearce, ele aparece, ele tá sempre nessa relação de poder mesmo, de dinheiro, eu vou te pagar, beleza? Mas é tão legal como você vê as umas, não, você pode ficar na minha casa de campo, você pode ficar na minha casa. Aí conhece um advogado, é tudo muito cômodo, né? Conhece um advogado que é amigo dele, que vai ajudar a esposa a chegar nos Estados Unidos. E, de fato, ela volta com a sobrinha. Então, é muito cômodo. E o Lázaro ele começa a ficar um pouco com uma liberdade, né? Tanto é que tem uma frase no filme, uma das primeiras frases do filme, que a própria Felicity Jones fala, numa das cartas, ela fala, o pior escravo é aquele que se acha livre, alguma coisa assim, é uma Sim, frase. E é o ótimo. filme isso, gente. É. A frase esse é o filme. E ele é um escravo que se acha livre. Ele tá lá nos campos fazendo uma puta obra de arte ali, só que ele tá preso. Quem é ele, na real, né? E eu acho que tem, isso dá para pegar muito paralelo com o que a gente vê nos dias de hoje até, né? E no Brasil a gente vê muito imigrante que tinha uma outra situação no país dele e aqui não trabalha naquela área dele, né? Então, e tá lá meio sem perspectiva. Então, no caso do Brutalista, quando aparece um cara que vai dar a chance dele realizar o projeto que ele sempre sonhou, voltar a trabalhar naquilo que, como você falou, é a obsessão dele, né? Que é o jeito que ele leva a arquitetura é obsessivo, assim, né? Como a arte, né? Que ele quer deixar como legado para o mundo. Eu acho que aí entra essa relação muito ambígua, né? Que eu acho que o Guy Pearce representa muito do próprio Estados Unidos, assim, né? Ele é um personagem que representa esse pensamento do país, né? Que é uma coisa, ele te dá com uma mão e te tira com a outra, assim, né? É. Então é um personagem muito, concordo com a Bárbara, assim, eu esperava que ele fosse mais reconhecido além da indicação, né? Que ele fosse aí um dos favoritos para ganhar, porque realmente é uma atuação que ele vai muito, ele te deixa na dúvida o tempo inteiro, né? Até chegar mais pro final que ele se revela mesmo no, um crápula, assim, mas ele no começo você tende a um pouco a simpatizar, né? Ah, mas, E mas daí você vai achar que o problema inicialmente é o filho dele, né? sim, mas tem Mas, uns diálogos lá dos dois que ele fala da mãe, uma relação completamente, até parece incestuosa, né? A relação dele com a sim. mãe, assim. E os irmãos também, os filhos dele, os gêmeos, né? É muito estranho, aquela família inteira é estranha. sim, Aquela você vai família. descobrindo isso aos poucos, né? Mas no começo você fala, que legal, esse cara tá dando uma chance para ele, Cara né? bacana. Embora, Arrependeu lá do piti que ele deu quando viu a é, biblioteca, né? E agora a coisa vai. É, é muito curioso porque é isso, né? A gente, durante grande parte do filme, é levado a ter muita estima por esse personagem, porque ele tá abrindo as portas para esse imigrante, ele tá sendo um benfeitor, ele é um mecenas, né? Que diz, não, tu é um cara genial, vem cá. Mas se a primeira impressão é a que fica, e aliás, nesse caso, a primeira impressão é a que deveria ficar, a primeira impressão é de um cara babaca, que chega é, cagando na cabeça de todo mundo e que, inclusive, é racista na sua primeira impressão. Porque ele fala: Nossa, cheguei aqui na minha propriedade e vi um homem negro transitando livremente por aqui. Ou seja, minha mãe viu, que absurdo. tem um pensamento supremacista ali que está desde a primeira cena. É que nós, e isso é um mérito do roteiro, nós somos levados a meio que dar uma perdoada a isso, porque ele é muito legal, o Laszlo e tudo mais. E outra coisa que eu acho que entra nessa complexidade é que o Laszlo é um personagem e isso eu acho que é um dos traços mais interessantes da personalidade dele, ele está a todo momento se negando a ser uma vítima.
né? Ele não quer É, se colocar nesse lugar da vítima. Ao mesmo tempo, na medida em que ele vai ganhando algum tipo de proeminência, algum tipo de poder, ele vai reproduzindo naturalmente essa ideia da opressão, né? Até porque a gente está falando de um homem, né? De é, um cara que foi criado provavelmente nessa ideia de que para estar no topo da cadeia alimentar você tem que ser um opressor. Então, nota que quando exato. ele tem algum tipo de, né? Ou seja, o Lázaro não é esse personagem, tadinho, que vai sofrer só, não sei o Não quê. é. Ele é um personagem multifacetado, ele é um personagem que, né? A gente agora pode falar, na segunda metade, a esposa dele, como a Bárbara disse, a esposa e a sobrinha vêm para os Estados Unidos. E é isso que marca essa ruptura da primeira para a segunda parte, né? E, aliás, eu acho que o Brad Corbett entra ali numa coisa que é bem ousada, que eu acho que nem sempre ele consegue se desvencilhar de alguns problemas, que é ele, assim, ele mergulha na segunda parte muito mais no melodrama do que na primeira, né? Na segunda Muito. parte é muito mais melodramática. E eu acho que uma coisa interessante é assim, a gente pensa, ou esse cara, essa mulher vai vir, nossa, vai ser aquela felicidade. Essa felicidade não é uma felicidade duradoura, porque não há espaço para felicidade duradoura nesse mundo, né? Não, Nesse mundo amém. fraturado pós-guerra e tudo mais. Então, assim, os personagens, e talvez isso esteja incomodando algumas pessoas, porque às vezes os personagens não são tão fáceis de serem decifrados. Eles são uma É. coisa, daqui a pouco eles são outra, e isso é, né? Não, isso aqui não é argumento, mas é só uma constatação, é meio que a vida real, né? Às vezes a gente é É. legal, a gente é escroto, a gente é babaca, a gente é. E ele é mesmo escroto, né? Inclusive, ele trai a É, esposa, né? Tudo bem, no início, a primeira coisa que ele faz quando ele chega nos Estados Unidos é ir lá para um bordel. Ele acha que sim. a esposa tá morta, beleza, entendi. Só que depois ele vai de novo lá. Ele acha convenientemente, né? Ele diz assim, gente, já que É, talvez a minha esposa esteja morta, quem sabe aqui, entendeu? né? Um Ele nem tem sexozinho. certeza, ele faz. E assim como ele também maltrata as pessoas lá que trabalham na obra, que nem é Sim, dele. Tipo, a obra não é dele. Assim, a obra final é dele, mas eu digo, o processo da obra, quem está bancando tudo, não é ele que está conduzindo tudo, mas ele se acha nessa, como é que fala? Nessa inocência dele, eu acho que ele é inocente demais. Ele é um pouco escroto, mas ele também é inocente, né? Muito ingênuo. Ele acha que ele tá mandando nas pessoas ali, ele começa a gritar, começa a ser escroto. Então, ele transita muito bem. O Adrian Brody, ele é excelente. Eu acho que ou ele ou o Ralph Fiennes leva o Oscar. Mas eu acho que, assim, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou, enfim, vários outros prêmios, né? Em festivais menores, eu até estava vendo, ganhou vários festivais. Mas eu acho que vai dar para ele, assim, porque ele tá muito bem, muito bem. E eu acho que também é uma coisa que a gente se desacostumou a ver, né? Filme. Protagonistas falhos, protagonistas que sim. não são perfeitos, que são contraditórios, que você não sabe se você torce 100% por ele São ou escrotos. se você se você pode, né? Você fica pensando, pô, mas eu posso simpatizar com ele? Eu É, posso, tá tudo bem eu gostar desse cara? Ou tá tudo bem eu não gostar e ainda assim ter empatia pelo que ele passa? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem se desacostumado também, né? A ver personagens assim, é, protagonistas da história. a gente está numa fase de streaming, a Marvel, não é só a Marvel, não estou falando só da Marvel, mas assim, filmes fáceis, filmes que são pipoca, filmes de entretenimento. São filmes que não provocam muita coisa na gente. E esse é um filme que provoca, né? Assim como Conclave provoca, assim como outros filmes dessa premiação, dessa temporada de prêmios provocam. Mas esse eu acho que é o mais provocante, por isso que, para mim, é o que mais me marcou. Quando eu lembrar das temporadas, eu vou lembrar de Brutalista primeiro, sabe? Sim. E é interessante porque assim, a gente está falando de personagens, mas mais especificamente de um protagonista que ele tem diversas funções, né? Ele representa algo a nível social, ele representa algo a nível histórico, mas isso não inviabiliza o fato de que ele tem uma individualidade, né? Ou seja, ele representa sim os imigrantes judeus que fogem da Segunda Guerra da Europa e vão para os Estados Unidos. Ele representa essa opressão que vai ser sofrida nos Estados Unidos, mas ele também é uma pessoa. Eu acho que uma das coisas geniais do roteiro é isso. É o fato de não reduzir esse homem ao papel social que ele desempenha, que ele é levado a desempenhar naquela circunstância. Porque ele é um É, indivíduo, ele é o cara que vai encontrar a mulher, a esposa dele, que é que chega por conta de um avanço da osteoporose, ela chega numa cadeira de rodas. Então, assim, ela está ainda mais vulnerável, até porque, inclusive, é uma mulher naquela circunstância, judia, numa cadeira de rodas, e ela vai sofrer opressão por causa dele, ele vai ser meio babaca com ela.
né? E ao mesmo tempo, essa mulher também não é reduzida a todo esse conjunto de coisas, porque ela tem sua individualidade. Ela, quando tem que Sim. bater nele, ela bate nele também, do tipo assim, porra, o que que tá acontecendo? E aí eu acho que, pra mim, é meio que só o senão do filme, que é a Felicity Jones. Eu Porque entendo, eu eu entendo. particularmente não gosto muito dela, e aí quando o Diego fala lá no começo, assim, quando eu falei da Marion Cotillard, ele disse assim, consigo ver a Marion, inclusive dando até mais nuance para essa personagem. Porque é uma personagem muito interessante, porque é a personagem que, né, num sentido direto, uma vez que está em cena, ela serve para despertar esse lado opressor dele, né? Ela Ela serve para contrapõe tudo, né? Total, total, assim. Então, eu acho muito interessante toda essa dinâmica, mas eu acho que a segunda. E tem muita gente falando, né? "Ah, a primeira parte é muito boa, mas a segunda nem tanto." Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a segunda Não. parte, inclusive, é muito boa, porque é na segunda parte, inclusive, que a gente vai ver esse homem entrando num processo em que ele é ora opressor, ora oprimido, ora opressor, ora oprimido, como se fosse um redemoinho, até a gente chegar, né, naquela cena belíssima, que parece belíssima em Carrara, que eu digo, gente, umas montanhas de mármore. As Quanto custa? pedras, nossa. Vamos chamar Walter Salles para cortar, né, com seu budget enorme para fazer umas paredes de mármore Carrara, que, aliás, naquela região é a região de onde foi tirada o mármore para fazer a Pietà, né? Michelangelo tirou o mármore Caramba. para fazer a Pietà, né? E aí, quem conhece um pouquinho, quem já, né, quem tem um pouco mais de budget, que não é o meu caso, né? Quando houve mármore Carrara, sabe que é caríssimo, né? Porque justamente vem desse lugar e tudo mais. Em que a gente vai ter um momento em que esse capitalista vai agir, ele vai ter um ato de dizer assim, você é meu, né? Ou seja, muito mais do que o gesto de um homem bêbado, um crime de um homem bêbado, esse estupro, né? E o que acontece é um estupro literal, é uma reafirmação do tipo assim, no fim das contas, sou eu que É, mando em você. E detalhe eu que que isso mando. acontece na Europa, né? É meio que assim, é o norte-americano achando que é o dono do mundo. Do tipo assim, mas de qualquer. Exatamente. Eu tenho dinheiro, eu mando em você e foda-se. Exatamente. Exatamente. É uma cena muito brutal, né? Eu fiquei abismada, assim. Eu não tava esperando É, uma é, violência naquele nível, né? pega de Eu, surpresa e também é uma coisa, não é sutil, né? Acho que também Não. tem isso, esse é o momento que às vezes as pessoas também não gostaram de uma violência exposta daquela forma também, E né? olha que a câmera tá meio longe, né? A câmera não tá próxima, mas você sim. sabe o que tá acontecendo ali, você entende e você fica impactado, assim. É muito. A câmera fica parada, né? Fica um negócio É. meio E esse momento depois resulta na grande cena da Felicity Jones depois, né? Que é quando ela vai de lá confrontar. confrontar, né? Que eu acho que aí é o momento dela brilhar e também do diretor, né? Dele e da roteirista colocarem essa coisa, a mulher também, mulher forte, né? A mulher que vai lá, confronta mesmo com a saúde debilitada, é ela que vai falar a verdade, assim, né? Tanto é que o Lázaro não aparece mais. A última cena dele com a Felicity é lá no hospital. Aí, a partir daí, a Felicity que vai lá confrontar. E assim, eu revi o filme, eu não achei tão poderosa aquela cena com a Felicity. Eu achei boa na primeira vez, falei, nossa, uau, é a Oscar tape dela. Mas vendo pela segunda vez, eu achei ok, assim, eu não acho que ela tá uau, sabe? Assim, eu também não É. sou muito fã dela, não, Marcelo. Desde a teoria de tudo, eu acho que, sabe, é muito, tipo, meio pedante, assim, é meio que uma atuação. E Não, não ela meio que gostosa. entrega, né? Ao contrário dos outros atores do filme, que assim tem todas essas nuances e tu não sabe o que que é uma coisa. Eu acho que ela tá desde de sempre nesse lugar, né? Ela se coloca num lugar em que ela deixa tudo muito transparente, ela deixa tudo muito. Eu particularmente é isso, não gosto dela, eu acho que não gosto da atuação dela. Mas também eu não acho que ela seja ruim ao ponto de fazer com que. Não, acho que tem cenas muito boas, funciona muito bem. Só que o foda é que a galera restante do elenco tá muito boa, né? Assim, Ah, são atuações muito marcantes, são momentos assim que tu fica assim, caramba, o que que tá acontecendo aqui? O putz, que eu que acho que ganha no pra mim, Oscar? É a hora da eu gente acho que, fazer aqui, vamos ajudar o Nossa, pessoal no bolão. O que que vai gente, ganhar no Oscar acho que Brutalista? de todos os anos que a gente acompanha, esse é é o o mais mais difícil. difícil de cravar É, alguma coisa, porque se né? você pegar os prêmios, os últimos prêmios, a Nora leva. Só que a academia
ela é tradicional a ponto de gostar de um filme como Brutalista, vide as Sim. 10 indicações que ele recebeu. Então, eu acho que ficaria entre esses dois. E eu acho que o Conclave também corre por fora agora, que ganhou Ganhou o o BAFTA, BAFTA. né? Ele cresceu, que é um filme que até então eu tava estranhando que as pessoas não estavam comentando, porque é um filme É. ótimo também. Mas Sim. as votações do Oscar acabam nesse dia que a gente está gravando, dia 18 de fevereiro, entendeu? Então, a votação acaba já agora. Eu acho que na onda que a gente estava nadando agora aí, acho que o Brutalista ou a Nora, gente. Eu não consigo cravar. E você, Marcelo? Eu acho que fica entre esses dois também, né? A gente torce para Ainda Estou Aqui, a gente torce até porque o sistema de votação do Claro. Oscar permite, né, a gente sonhar com esse tipo de coisa, até pela eliminação, né? Os filmes que tem lá que ficam mais ou menos, que agradaram mais ou menos a galera ali no nível intermediário também que podem ter chance, mas eu acho que o Anora ganhou muito, né? Com vitória em PGA e DGA, né? PGA. Então, assim, mas o Brutalista é o tipo de filme que, se a gente estivesse falando lá dos anos 90, é o tipo de filme que estaria Nossa. ali patrolando o Oscar, com certeza. E talvez é isso também que tenha incomodado algumas pessoas. Não, mas o Brutalista é um filme anacrônico. Vamos pensar o seguinte: também não é muito fácil para quem não gostou do filme, porque quando a gente gosta do filme, a gente também fica tentando buscar argumentos para mostrar o porquê que a gente não gostou do filme. Mas não é muito fácil a gente dizer que é um filme anacrônico, a gente falar de um filme que tem um intervalo, que é algo que se fazia muito lá antigamente, que é filmado em VistaVision, que tem uma cara de um filme clássico, né, que tem uma cara... Não é muito fácil a gente dizer assim, é um filme anacrônico. Eu não acho que ele é um filme anacrônico, até por conta da maneira como ele é filmado e da maneira como ele suscita essa possível ligação da história do Laszlo com o nosso tempo. Eu acho que ele é um filme muito contemporâneo, ele é um filme que tá Com aí para falar certeza. muito com a gente, né? Não, e Muito. os grandes filmes, eles são assim, né? Eles são atemporais, eles são daquela época, mas poderiam ter sido feitos antes, ou pode ser feito, alguém pode fazer um filme parecido daqui a 20 anos. Eu acho que essa coisa do anacrônico não é um argumento, né? Eu acho que, e ainda mais nos Estados Unidos do Trump, né? Eu acho que é super. A eleição do Trump agora deixou ele o filme mais atual ainda, né? Com Com Sim. certeza. esse sonho americano rompido, né? Transformado em pesadelo até. É verdade. O filme ele parece um pesadelo, né, na segunda parte. É muito doido. Ele fica mais escuro. As cenas são mais sombrias. Ele muda mesmo, assim. Por isso que eu acho que não dá para falar a melhor parte é a 1 ou a 2. Elas se complementam, né, de uma forma meio que luz e sombra. Meus É, queridos, eu queria, primeiro de tudo, agradecer imensamente vocês terem aceitado A o gente que convite para gravar esse agradece. prazer. podcast. 7h30 da manhã, a gente reforça isso. E aí eu queria que vocês dissessem aqui para a gente, para quem está nos vendo, nos ouvindo, como é que eles encontram vocês num livro, um disco, um filme, né? Como é que eles encontram vocês nas redes? Porque o jovem gosta de encontrar a gente nas redes. É, Bom, o arroba de um livro disco filme é esse mesmo, arroba o número um, livro disco filme. Aliás, vem aí nova temporada do nosso sim, podcast. Olha que Então, maravilha. é um bom momento para seguir, né? Só para fazer o merchan direitinho, o nosso podcast, a gente chama uma pessoa, um convidado que fala qual que é o livro, disco e filme que marcaram a vida dele, e daí a gente faz uma análise da personalidade dele a partir dessas obras. Então já temos grandes nomes aí, que a gente não vai dar spoiler, é, confirmados para essa temporada nova, então sigam lá, gente, que vem muita coisa boa aí. com certeza. E o perfil pessoal, né, é arroba Bárbara Demirov e arroba Olivares Diego. Isso, lá no Instagram, para seguir. Sigam também É no isso. Letterboxd, né? Porque a gente está lá Ah, não, muito. exatamente. Ah, no meu perfil, gente, vai ter um Linktree com todos os links que vocês podem imaginar. O Diego, ele não é tão tecnológico como eu, mas ele tá lá no Instagram, entendeu? Ele cuida das redes do Um Livro Disco E no Filme. Letterboxd também. Aí eu tô É, como Diego Olivares mesmo. é, a gente Bacana. tá em todas as redes. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Espero que a gente possa ter essas conversas em outros momentos. Obrigado de Sim. verdade. Muito Acordar falando de obrigada. cinema é muito bom. Não Ainda Então, é? mais A gente já acorda muito louco, assim, né? ah, Ah. vão assistir o Brutalista, gente. É isso, não reclamem da duração. Olha só, preciso também pedir que vocês deem 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. Verifiquem se vocês estão seguindo a gente no YouTube. Se vocês seguem a gente lá no Instagram, no arroba Papo de Cinema, que também tem muita coisa chegando só no Instagram que você não vai encontrar no site, ou seja, a gente
Siga a gente nas plataformas, siga a gente no YouTube, siga a gente e veja, né? Entre lá, faça isso uma vez por dia. Eu estou indicando para você que nem médico. Uma vez por dia, acesse lá www.papodecinema.com.br. Tem muita coisa nova chegando, ainda mais nessa temporada de Oscar que a gente está fazendo uma cobertura vasta sobre esta premiação. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.